Olá, alunos do sexto ano. Professora Renata, estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar início à semana 6 do PET 2. Na semana 6, a gente vai iniciar falando sobre frações. Então, a semana 6 inteirinha a gente vai falar sobre frações, tá? Então, a gente vai aprender frações, comparação de frações e frações equivalentes. Vocês já ouviram falar em frações? O que é uma fração? Fração, gente, é tudo que não é inteiro, tá? Então, eu falo assim, que eu comi a fração de uma pizza. Quer dizer, eu não comi a pizza inteira, eu comi uma parte da pizza. Então, fração, ele é a parte de um todo, certo? Se eu falar assim, olha, eu acertei a fração da prova, então, por exemplo, se a prova tem 10 questões, eu acertei 8, aí eu não acertei a prova toda, né? Então, eu falo que eu acertei uma fração da prova. Então, tudo que não é inteiro é uma fração, tá? Então, as frações, em diversas situações, precisamos representar um pedaço, uma parte de um todo. Para isso, usamos os números no formato fracionários. Observe a situação a seguir. Suponhamos que Ronise tem uma barrinha de chocolate dividida em 5 partes iguais. Então, aqui está uma barrinha de chocolate, ela foi dividida em 5 partes iguais. Toda fração, gente, ela é dividida em partes iguais, tá? Então, por isso que toda fração representa uma divisão. Por quê? Porque ela é repartida em partes iguais, tá? Assim sendo, a barrinha toda é um inteiro. Então, se eu comer esse chocolate inteiro, eu falo que eu não comi uma fração, comi ele todo, inteiro. Tá? E cada uma das 5 partes em que ficar dividida será representada pelo número fracionário. Agora a gente vai escrever um número fracionário. Olha, esse chocolate, ele foi dividido em 5 partes, não é? Então, ele todo, ele foi dividido em 5 partes. Então, embaixo da fração, a gente coloca o número de partes em que foi dividido. Então, ele foi dividido em 5 pedaços. Então, 5 embaixo. Em cima, eu vou colocar o número que eu quero. Por exemplo, aqui está falando que assim sendo, a barrinha toda é um inteiro e cada uma das 5 partes em que ficar dividida será representada pelo número fracionário. Cada uma das 5 partes. Então, cada uma dessas 5 partes ele representa um pedaço, né? Do chocolate, né? Então, quer dizer, aí o 1 eu coloco em cima, porque cada uma dessas 5 partes representa um quinto. A gente lê um quinto. Por que um quinto? Olha, vou explicar por que um quinto. Um quinto, por quê? Porque o chocolate ele foi dividido em 5 pedaços. Embaixo, a gente coloca o total de pedaços em que o chocolate foi dividido, certo? O total de pedaços que foi dividido, que foi 5. Em cima, eu quero saber cada uma dessas partes, que fração que representa. Então, cada um representa um, não é? Cada uma dessa parte representa um pedaço do total, que é 5 pedaços. Então, a gente coloca um quinto, certo? Então, embaixo sempre a gente coloca o total. O total de pedaços em que foi dividido, tá? E em cima, o que está pedindo. Na verdade, aqui o que está pedindo é cada uma dessas partes. Então, cada uma dessas partes é um pedaço, né? Então, um quinto. Então, olha, aqui, o número que fica em cima, a gente chama de numerador. O número que fica em cima, a gente chama de numerador. E esse número que fica embaixo da fração, a gente chama de denominador, tá? Então, o denominador é o que fica embaixo, que é o total de partes em que foi dividida, e o numerador é o que está me pedindo aqui. No caso, eu quero a fração que representa cada uma dessas partes. Então, é 1, cada uma é 1, né? Agora, suponha que desses 5 pedaços, Ronise comeu 3. A fração que representa a quantidade de chocolates que ela comeu será... Então, dos 5 pedaços, ela comeu 3. Então, o 5, ele é o total de pedaços, né? O total de pedaços eu coloco embaixo da fração, tá?
Agora, desses 5 pedaços, ela comeu 3. Eu quero a fração que representa a quantidade de chocolates que ela comeu. Então, em cima, eu quero o número de chocolates, de pedaços que ela comeu. Ela comeu 3 pedaços, então em cima eu vou colocar 3. Então, a fração que representa o total de chocolate, de pedaços que ela comeu é 3 quintos, tá? A gente lê 3 quintos, certo? Então, por quê? Porque isso quer dizer o quê? Que de 5 pedaços ela comeu 3. Como ela não comeu o chocolate todo, a gente fala que ela comeu uma fração do chocolate. E a fração do chocolate que ela comeu é 3 quintos, certo? E se eu perguntar a fração do chocolate que sobrou? Certo? Ó, ela comeu 3 quintos, né? Então, se eu tenho 5 pedaços, ela comeu 3, sobraram quantos pedaços? 2. Então, qual que é a fração que sobrou? 2 quintos. Então, eu vou colocar aqui, ó. A fração que representa a quantidade de chocolate que sobrou. Então, a fração que representa a quantidade de chocolate que sobrou. Então, embaixo eu vou colocar o total de pedaços, que o total de pedaços são 5 pedaços, né, que eu tenho ao todo. E se ela comeu 3 pedaços, então sobraram quantos? Sobraram 2 pedaços. Então, 2, eu quero a fração que representa a quantidade de chocolate que sobrou. Então, a quantidade de chocolate de pedaços que sobraram foram 2. Então, 2 coloco em cima. Então, eu leio 2 quintos, certo? Então, essa é a fração que ela comeu. Então, essa é a fração que ela comeu. E essa daqui representa a fração de que sobrou, certo? Tá? Que a gente lê 2 quintos, tá? Então, agora, olha, o número 5 é o denominador, que é a parte inferior da fração, que indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida, né? Então, o denominador indica em quantas partes iguais ele foi dividido. O número 3, aqui nessa fração, é o numerador, parte superior da fração, que indica quantas dessas partes foram consideradas para análise. Então, aqui, como está pedindo a quantidade de chocolates que ela comeu, falou que ela comeu 3 pedaços, então o número 3 aqui é o numerador dessa fração. Como aqui está pedindo a quantidade de chocolate que sobrou, e sobraram 2 pedaços, o número 2 será o numerador, tá? Então, depende do que está pedindo a fração, que vai ser o numerador, certo? E o denominador sempre vai ser o total em que foi dividida, certo? Como lemos uma fração? Frações com denominador menor que 10. Lemos o numerador seguido da palavra meio. Então, o numerador, que é o número que fica em cima, a gente lê normal, certo? Normal, o número normal, o numerador, que é o que fica em cima. Agora, o denominador, ele recebe nomes diferentes. Por exemplo, quando o denominador é 2, o número que está embaixo é 2, a gente lê meio. Quando o número que está embaixo no denominador é 3, a gente lê terço. Quando o denominador é 4, a gente lê quarto. Quando é 5, quinto. Quando é 6, sexto. Quando é 7, sétimo. E assim vai indo. Quando é 8, oitavo. E quando é 9, nono. Agora, e quando for 10, 100 e 1000 o denominador? Aí a gente lê 10, a gente lê décimos, tá? Porque toda fração a gente pode representar em número decimal, certo? Então, quando o denominador é 10, a gente lê décimos. Quando o denominador é 100, a gente lê centésimo. Quando o denominador é 1000, a gente lê milésimo. Se for 10.000, décimo de milésimo, certo? E assim vai indo, tá? Então, aqui, ó, essa fração, o denominador é 5, então eu leio 3 quintos. Essa fração, o denominador é 100, então eu leio 3 centésimos. O numerador é normal, a gente lê normal. E o denominador, ele recebe um nome diferente de acordo com o número. Então, nas demais situações, lemos quando o denominador, gente, ele é maior que 10, mas ele não é nem 10, nem 100, nem 1000, nem 10.000, a gente lê o número e lê avos. Por exemplo, se o denominador for 11, a gente lê 11 avos. Se for 12, 12 avos.
13 avos, entendeu? Então, acima de 10, se ele não for um número decimal, 10, 100, 1000, a gente lê o número e lê avos. Por exemplo, 3 11avos. O denominador é 11, eu vou ler 11 avos, tá? Então, frações com numeradores iguais. A gente vai comparar frações agora, gente. Como que a gente compara qual fração é maior que a outra? Por exemplo, 1/4 e 1/5. Os numeradores são iguais, não é? Quando os numeradores são iguais, gente, é maior a fração que tem um menor denominador, tá? Quando os numeradores são iguais, a fração que tem um menor denominador é maior, tá? Então, por exemplo, 1/4 é maior que 1/5, porque os numeradores são iguais, o numerador é 1. Então, a fração que é maior é o que tem o menor denominador, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Não, vou escrever aqui nesse. Ver se tem espacinho para escrever aqui. Quando os numeradores são iguais. Vou colocar a fração com o menor denominador será maior, tá? Então, quando os numeradores são iguais, a fração com o menor denominador será maior. Então, aqui os numeradores são iguais. Aqui eu tenho numerador 1, numerador 1. Então, a fração com o menor denominador, ela vai ser a maior. Por quê? Olha, eu fiz esse desenho aqui para mostrar para vocês o porquê. Porque vocês vão falar, por que é com o menor denominador que vai ser maior? Porque aqui, olha, eu tenho, faz de conta que isso aqui é uma barra de chocolate. Ela foi dividida em 4 pedaços iguais, né? Porque se é 1/4, aqui eu estou representando 1/4, tá? Ela foi dividida em 4 pedaços iguais, o denominador não é 4? O denominador, ele indica o número de pedaços em que foi dividido, total de pedaços em que foi dividido. Então, foi dividido em 4. Se o numerador é 1, quer dizer, desses 4 eu vou pegar um pedaço. Então, esse colorido aqui significa um pedaço que eu peguei, certo? Que eu comi, fez de conta, certo? Agora essa barra de chocolate de baixo, que vai representar 1/5, vocês viram que ela tem o mesmo tamanho da barra de chocolate de cima, é o mesmo tamanho. Só que essa foi dividida em 5 partes iguais, ó, 1/5. O denominador não é 5? Então, o denominador indica o número de pedaços em que foi dividido, o total de pedaços que dividi. Então, se o denominador é 5, foi dividido em 5 pedaços, certo? Desses 5 pedaços, eu peguei um, eu comi um, que é essa parte colorida. Foi dividido em 5 pedaços iguais. Aqui não tá representando muito igual, não, que eu que fiz o desenho, não tá muito parecendo, mas 5 pedaços iguais, tá? Aqui, então, eu peguei um pedaço, certo? Desse. Então, olha, qual pedaço que é maior? O de cima ou o de baixo? O de cima, não é? Então, esse daqui está representando 1/4. Então, por isso que a fração 1/4 é maior que 1/5, certo? Por quê? Porque quando eu estou fazendo fração, gente, eu estou dividindo. Esse traço de fração, ele significa uma divisão, tá? Então, é como se eu tivesse dividido 1 por 4. E aqui é como se eu tivesse dividido 1 por 5, tá? Então, quando eu estou dividindo, faz de conta que eu tenho um chocolate. Eu vou dividir por 4 pessoas. Se eu tenho um chocolate, eu vou dividir para 4, os pedaços não vão ser maiores do que se eu tiver um chocolate e dividir para 5. Se eu dividir com menos pessoas, eu não vou ficar com mais do que se eu dividir com mais pessoas. Então, é por isso que quando os numeradores são iguais, a que tem o menor denominador é a maior fração, tá? Será a maior por causa disso. Porque se eu dividir com menos pessoas, eu vou ter muito mais do que se eu dividir com mais pessoas, né? Se eu dividir um chocolate para 8 pessoas, eu vou ficar com menos do que se eu dividir um chocolate para 4, não é? Então, é por isso que quando os numeradores são iguais, a fração com o menor denominador será maior, tá?
Agora, e quando os denominadores são iguais? Quando os denominadores são iguais, a que tiver o maior numerador é maior. Ó, aqui quais são iguais são os denominadores. Ó, o denominador aqui é 9, o denominador aqui é 9. Então, a maior fração, quando os denominadores são iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador, tá? Então, aqui, vou escrever para vocês aqui, ó. Quando os denominadores são iguais, a fração com o maior numerador será maior, certo? Então, quando os denominadores são iguais, a fração com o maior numerador será maior. Numerador é o que fica em cima, certo? Então, aqui, ó, 7 nonos e 8 nonos. Então, o 7 é menor que o 8, não é? Ó, os denominadores são iguais. Então, eu vou olhar o numerador. O que tiver o maior numerador é maior. Então, 7 nonos é menor que 8 nonos, tá? A gente lê menor por quê? Porque o sinal está aberto para o lado do maior. A boquinha do sinal de maior, menor, sempre está aberto para o lado do maior. O maior não é 8 nonos, então está aberto para o lado dele, certo? Aqui foi representei por desenho para vocês verem por que é maior. Olha, aqui o denominador é 9, né? O denominador 9, ele quer dizer que foi dividido em 9 pedaços iguais, né? Então, o denominador, ele indica o total de pedaços, total de partes em que foi dividida a fração. Então, se o denominador é 9, foi dividido em 9 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 9 pedaços, o numerador não é 7? Eu peguei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é essa parte colorida que representa os 7 pedaços, certo? Então, agora vamos ver de baixo. A fração 8 nonos. A de baixo representa o 8 nonos. Vocês viram que o tamanho... Faz conta que isso aqui é uma barra de chocolate. Vocês viram que o tamanho dessa barra é o mesmo. O que muda é o número de partes em que pegou, ó. Não foi o número de partes que foi dividido. O tamanho é o mesmo. Todas as duas barras foram divididas em 9 pedaços, porque o denominador é 9. Então, essa daqui também foi dividida em 9 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês viram que foi dividido na mesma quantidade de pedaços da de cima. Só que esse daqui eu peguei 8. 8 pedaços, porque o numerador é 8, certo? Então, 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que eu comi mais? A que tem 7 nonos ou a que tem 8 nonos? A que tem 8 nonos, não é? Porque de 9 pedaços eu comi 8. Aqui de 9 eu comi 7. Então, eu comi mais a de baixo, que é 8 nonos, certo? Então, quando os denominadores são iguais, denominador, lembra, denominador é o que fica em baixo. A fração com maior numerador será a maior, certo? Agora, frações com numeradores e denominadores diferentes. Quando as frações têm numeradores e denominadores diferentes, como que a gente faz? Então, olha, vamos comparar as frações 2 terços, 3 quartos e 4 quintos. Então, elas têm numeradores diferentes, ó, o numerador dessa é 2, o numerador dessa é 3, o numerador dessa fração é 4. E tem denominadores diferentes. O denominador dessa é 3, o denominador dessa é 4 e o denominador dessa é 5. A gente viu, para comparar frações, a gente viu quando os numeradores são iguais e quando os denominadores são iguais. Vamos relembrar aqui, ó. Quando os numeradores são iguais, a maior é que tem o menor denominador, né? Os numeradores iguais, a maior é o que tem o menor denominador. Aí vocês pensam, olha, se eu dividir 1 por 4, eu vou ficar com mais do que se eu dividir 1 por 5, né? Se eu dividir um chocolate para 4 pessoas, eu vou ficar com um pedaço maior do que se eu dividir um chocolate para 5 pessoas, não é? Então, pensa desse jeito que vocês vão ver qual que é a maior. Então, os numeradores são iguais, a maior é que tem o menor denominador, tá? Agora aqui, quando os denominadores são iguais, ó, denominadores são iguais. A maior é o que tem o maior numerador. Só vocês pensarem assim, olha,
Se eu tenho um chocolate com 9 dividido em 9 tabletinhos iguais, certo? Então, 9 tabletes iguais. Desses 9, eu vou comer 7. Agora eu tenho um chocolate com 9 tabletinhos iguais e desses 9 eu vou comer 8. Qual que eu vou comer mais? 8 nonos, né? Então, quando os denominadores são iguais, a maior é o que tem o maior numerador, certo? Agora, quando os numeradores e denominadores são diferentes, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai ter que igualar elas em frações com denominadores iguais, certo? Porque aí o povo vai poder comparar as frações, tá? Mas como que a gente transforma em denominadores iguais? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os denominadores, no caso aqui são 3, 4 e 5, e achar o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Lembra que na semana passada a gente aprendeu a achar o mínimo múltiplo comum? Então, eu vou pegar 3, 4 e 5 e achar o mínimo múltiplo comum. Então, eu pego os denominadores e acho o mínimo múltiplo comum. Esse mínimo múltiplo comum dos denominadores, ele será o novo denominador, certo? Então, ó, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5, que são os denominadores, viu? Ó, 3, 4 e 5 são os denominadores. Então, esses números que eu vou achar o mínimo múltiplo comum deles. Então, eu vou passar o traço vertical aqui, lembra como que a gente acha o mínimo múltiplo comum? Eu vou fatorar eles por números primos, né? Então, eu vou dividir esses números 3, 4 e 5 por números primos. Sempre começando pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo? É o 2, não é? Vamos ver, 3 é divisível por 2? Não, 3 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. 4 é divisível por 2? Sim, 4 é par, ele é divisível por 2. O 5 é divisível por 2? Não, 5 é ímpar, não é divisível por 2. Mas o 4 é, então se tiver um que é divisível por 2, a gente vai dividir por 2, tá? Então, 4 é, porque o 4 é par, então ele é divisível por 2. Então, coloco 2 aqui e vou dividir. O 3, como ele não é divisível por 2, eu vou repetir ele. 4 dividido por 2 dá 2. 5 é divisível por 2? Não. Então, eu vou repetir ele. Quando eu falo divisível, gente, é que é a divisão da exata, tá? Agora eu tenho 3, 2 e 5. O 2 ainda é divisível por 2, não é? Então, vou dividir por 2 até não dar mais. Então, coloco 2 aqui. E 3 não é divisível por 2, repito ele. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Então, eu repito ele. Agora, a gente tem 3, 1 e 5. Tem algum deles que ainda é divisível por 2? Não. Então, eu vou ver o próximo número primo depois do 2, que é o 3. 3 é divisível por 3, não é? Então, eu vou colocar o 3 aqui e vou dividir. 3 dividido por 3 dá 1. 1 eu vou repetir. O 5 não é divisível por 3, eu repito ele. Agora, eu tenho 1 e 5, né? Então, o 5 é um número primo. Então, o 5 só é divisível por ele mesmo. Então, eu coloco o 5 aqui e vou repetir o 1. Repito 1. E 5 dividido por 5 dá 1, certo? Agora eu tenho tudo 1 aqui, ó, dividir. Quando a divisão dá tudo 1, a gente acaba a fatoração. E agora eu vou passar um traço aqui que a gente vai, para achar o mínimo múltiplo comum, depois que a gente fatora, a gente multiplica os fatores primos aqui, ó. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum deu 60. Então, isso quer dizer o quê? Que o 60, ele vai ser o novo denominador das 3 frações. Então, por exemplo, 2 terços. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Então, olha, 2 terços. 2 terços, né?
O denominador, ele era 3, não era? Só que agora, ele não vai ser 3 mais, porque a gente achou o mínimo múltiplo comum, ele vai ser 60. Então, o denominador agora vai ser 60. Ó, como o denominador era 3, ele passou a ser 60, o denominador ele mudou, não mudou? Se o denominador mudou, o numerador também vai mudar, certo? Não vai ser 2 mais, tá? Porque para eu transformar em frações iguais, porque aí quando eu estou achando o mínimo múltiplo comum e estou achando para elas ficarem com os denominadores iguais, eu não vou mudar a fração vai ser a mesma, vai ser frações equivalentes que a gente chama. Frações equivalentes, são frações iguais. Então, se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Como que eu sei qual que vai ser o novo numerador? Para saber o novo numerador, esse novo número que eu vou colocar aqui em cima, eu vou pegar o novo denominador, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu pego 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 2, 40. Então, o novo numerador aqui vai ser 40. Então, a fração que ficou foi 40 60avos, tá? Aí, agora, eu vou pegar a outra fração que eu tenho ali. Qual que é a outra fração que a gente tem? 3 quartos. Então, a outra fração, 3 quartos. 3 quartos. Agora, o 3 quartos, ela também vai ficar com o denominador 60, né? Porque a gente achou o mínimo múltiplo comum, que deu 60, e que vai ser o novo denominador das 3 frações. Então, ela também vai ficar com o denominador 60. Então, aqui vai ser 60. Se o denominador era 4, não era? O denominador era 4, ele passou a ser 60. Se o denominador mudou... quero mudar aqui. Se o denominador mudou, o numerador também vai mudar, não é? Então, o denominador era 4, ficou 60, então o numerador também vai mudar. Como que eu sei qual número que eu vou colocar aqui em cima no numerador? Eu vou pegar o novo denominador, que é 60, vou dividir aqui pelo denominador da fração antiga e multiplicar pelo de cima. Então, 60 dividido por 4 vão dar 15. 15 vezes 3, 45. Então, o novo denominador aqui é 45. Então, a fração ficou 45 60avos, tá? Agora, a gente vai pegar a outra fração, que é 4 quintos, para ver qual que vai ser a nova fração que ficou agora. 4 quintos. Só o traço de fração. Vou tentar colocar ela mais pra cá. Senão não vai caber aqui. 4 quintos. Agora, um novo denominador dessa fração também vai ser 60, né? Que a gente viu que o 60 vai ser denominador de todas elas. Então, o 60 eu vou colocar embaixo aqui, que é o novo denominador. Então, o denominador era 5, ficou 60. Então, aqui em cima também não vai continuar o 4, né? Para eu saber qual número que eu vou colocar aqui no numerador, eu vou pegar o 60, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima aqui, ó. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 4, 48, tá? 12 vezes 4, 48. Então, sempre a gente vai fazer assim, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu pego o novo denominador, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, agora, vocês viram que aqui, que era 2/3, ficou 40 60avos. Aqui era 3 quartos, ficou 45 60avos. Aqui era 4 quintos, ficou 48 60avos. Agora a gente pode saber qual que é maior, não é? Então vamos olhar, os denominadores são iguais. A maior é com maior, é que tiver o maior numerador. É que tem o maior numerador essa aqui, que é 48, não é? Então 48 60avos é a fração que corresponde a qual fração? 4 quintos.
Então, eu vou colocar, como me deu 4 quintos, eu vou colocar 4 quintos, tá, gente? Então, 4 quintos, a gente fez essas frações só para ver qual que é maior. 4 quintos, eu vou falar que 4 quintos, ela é maior, porque ela é a maior das 3, não é? Por quê? Porque qual que é o numerador da 4 quintos? 48, que é a maior numerador aqui, certo? Agora, depois da 4 quintos, a gente tem essa fração, que é 2 terços, que é igual a 40 sessentavos, e 3 quartos, que é igual a 45 sessentavos. As duas têm o mesmo denominador, eu vou olhar o numerador. Qual que tem o numerador maior? 45 ou 40? 45, não é? Então, 45 sessentavos não corresponde à fração 3 quartos? Então, 3 quartos, colocando na ordem da maior para menor, tá, gente? Tô colocando na ordem decrescente, da maior para menor. 3 quartos é maior que... Aí sobrou a última, que é 2 terços, certo? Por quê? Porque 40 sessentavos é a fração que tem o menor denominador, né? Menor numerador, desculpa. Menor numerador, não é? Então, ela representa o quê? Qual fração? 2 terços. Então, 2 terços, certo? Então, eu vou falar que 4 quintos é maior que 3 quartos, que é maior que 2 terços. Por quê? Porque 4 quintos representa essa fração aqui, ó, 48 sessentavos, né? Então, eu tô comparando essas 3 frações que têm o mesmo denominador. Então, eu vou olhar o numerador. O numerador não é maior? 48 é maior que 45 e é maior que 40, não é? Então, 4 quintos é maior que 3 quartos, que é maior que 2 terços, tá? Então, para a gente comparar frações com numeradores e denominadores diferentes, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores e o mínimo múltiplo comum será o novo denominador das 3 frações, que a gente tá, no caso aqui são 3 frações, né? Então, ele será o novo denominador. Então, para achar como o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Então, para achar um novo numerador, eu pego o novo denominador, divido de baixo pelo denominador da fração que eu estou procurando, né? Que o exercício me deu, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador da fração que eu estou achando a fração equivalente dela, tá? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Agora, vamos aprender frações equivalentes. O que quer dizer equivalentes, gente? São frações iguais. Igual a gente fez aqui. Quando eu estou transformando elas em denominadores iguais, eu estou achando a fração equivalente a ela, tá? Então, quando eu estou transformando em denominadores iguais, eu estou achando uma fração que seja equivalente. Eu não mudei a fração. Essa fração 40 sessentavos, ela é igual à fração 2 terços. Essa fração 45 sessentavos é igual à fração 3 quartos. Eu vou explicar para vocês agora frações equivalentes, que vocês vão entender o porquê que ela é igual, tá? Então, frações equivalentes. Eu vou ligar aqui, ó. Então, frações equivalentes, eu fiz um desenho aqui. Vamos imaginar uma barra de chocolate? Sempre imaginando uma barra de chocolate, tá? Aqui nessa barra de chocolate, vocês viram que essas 3 barras de chocolate, elas têm tamanhos iguais, não é? Tamanhos iguais, mesmo tamanho. Nessa barra de chocolate, ela foi dividida em 4 pedaços iguais. Então, um total de pedaços que eu estou dividindo é o denominador, que é o que fica embaixo. Que é o número 4, né? Porque foi dividido em 4 pedaços iguais. Desses 4 pedaços, eu comi um. Então, 1 quarto. Esse 1 colorido tá representando a parte que eu comi. 1 quarto, certo? Agora, essa barra de chocolate, você viu que tem o mesmo tamanho da de cima. Só que essa foi dividida em pedaços, em um maior número de pedaços. Essa foi dividida em 8 pedaços iguais. Então, 8 é o denominador,
que é o total de pedaços que eu dividi. E desses 8 pedaços eu comi 2. Então, 2 vai ser o numerador, 2/8. Certo? Vocês viram, olha, que este pedaço aqui equivale a esse pedaço. Vocês viram, olha? É o mesmo tamanho do pedaço. Só que esse foi dividido em 2 pedacinhos. Mas eu comi a mesma quantidade de chocolate que eu comi aqui. Certo? Vocês viram? Então, a gente fala que essa fração 1/4 é equivalente a 2/8, porque ó, o tamanho que eu peguei aqui foi o mesmo, olha, tamanho mesmo. Agora que essa barra de chocolate também tem o mesmo tamanho das outras duas, né? Só que ela foi dividida em pedaços menores. Ela foi dividida em 16 partes, 16 pedaços. Então, o total de pedaços em que eu divido, eu coloco embaixo, né? E desses pedaços, quantos que eu comi? 4 pedaços. Então, eu vou falar que eu comi 4/16 desse chocolate. Que a gente lê 4/16. O total de pedaços que eu comi, eu coloco em cima, que é o numerador, tá? E o total de partes em que foi dividida, a gente coloca embaixo, que é o denominador, que é o total de pedaços que foi dividido. Então, vocês viram, eu comi 4 pedaços desse, eu comi 2 pedaços desse e eu comi 1 pedaço desse. Vocês viram que a quantidade, o tamanho do pedaço que eu comi foi o mesmo em todos os 3, não foi? Ó, mesmo. A parte colorida representa o total que eu comi, ó. Então, foi o mesmo tamanho. Então, a gente fala que 1/4 ela é equivalente a 2/8, que é equivalente a 4/16. Porque elas são iguais, vocês viram que eu comi o mesmo pedaço em todas elas, né? Aí vocês vão perguntar, por que comer o mesmo pedaço? Porque, olha, 1/4, quando eu estou dividindo o chocolate em 4 pedaços, esse pedaço ele vai ser maior do que quando eu estou dividindo o chocolate em 8 pedaços, não é? Só que como esse pedaço é maior, desse eu comi um pedaço só, e desse eu comi 2, entendeu? Mas o tamanho de cada pedaço ele é menor, mas a quantidade que eu comi foi o mesmo, certo? Então, a mesma coisa acontece com essa. Quando eu divido essa barra de chocolate em 16 pedaços, eu vou ter 16 pedaços pequenininhos. Só que desses 16 pedaços eu comi 4, olha. Só que desses pedaços pequenininhos eu comi 4, que eu comi mais do que desse, mais do que o da de cima. E deu a mesma quantidade, o tamanho igual. Mesma quantidade de chocolate que eu comi aqui, eu comi aqui, eu comi aqui. Certo? Então, note que as frações 1/4, 2/8 e 4/16 representam a mesma parte da figura. Em matemática, dizemos que as frações 1/4, a gente lê 1/4, 2/8 e 4/16 são equivalentes, né? A gente viu que acima de 10, o denominador, a gente lê avos, né? São equivalentes, quer dizer que são iguais. Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma fração por o mesmo número diferente de zero, o valor da fração não se altera. Então, olha, por exemplo, agora eu vou explicar para vocês por que essa fração 40/60 é igual a 2/3. Eu vou explicar, vou fazer aqui no slide aqui, porque agora a gente vai... $40,60. Vamos ver por que é igual a 2/3. Quando, ó, a gente vai aprender agora a simplificar a fração. O que é simplificar a fração? Simplificar a fração é dividir em cima e embaixo por o mesmo número, tá? É dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Quando eu estou simplificando fração, eu estou achando frações equivalentes a ela, tá? Então, sempre quando eu estou simplificando fração, eu estou achando uma fração equivalente a ela, mas de uma forma irredutível. Então, olha, por exemplo, eu sei que 40 é um número par, ele vai dar para dividir por 2. 60 é um número par também, é divisível por 2. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu estou achando a fração equivalente a ela. Então, ó. Opa. Tirar esse traço aqui. Então, olha, 40 dividido por 2 dá 20.
passo o traço de fração. E 60 dividido por 2 dá 30. Opa, 30, certo? Agora eu tenho 20 e 30 avos. Vamos ver se ainda dá para simplificar mais essa fração. 20 dá para dividir por 2, dá por 10 também, né? Lembra da regrinha de divisibilidade por 10? Quando que o número é divisível por 10? Quando ele termina em 0. Então, 20 termina em 0 e o 30 termina em 0. Então, 20 dá para dividir por 10, por 10. E 30 também dá para dividir por 10. 30 também dá para dividir por 10. Por quê? Porque os dois terminam em 0. 20 termina em 0 e 30 termina em 0. Então, todo número que termina em 0 é divisível por 10, tá? 20 dividido por 10 vão dar 2, porque 2 vezes 10 são 20. E 30 dividido... 2 e 30 dividido por 10 dá 3, porque 3 vezes 10 são 30. Então, olha, agora não tem como simplificar mais. Por quê? Porque 2 só dá para dividir por 2, 2 é um número primo, e 3 também é um número primo, ele só dá para dividir por ele mesmo. Então, eu não posso dividir em cima por um número e embaixo por outro, tá? Para simplificar a fração, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, a gente fala que 2 terços ela é igual a 40 60 avos, tá? Então, vocês viram? Quando a gente achou o mínimo múltiplo comum, a gente transformou elas em frações com denominadores iguais. Então, eu falo que essa fração é igual a essa, por quê? Porque 2 terços é igual a 40 60 avos. E se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser achar frações equivalentes a 2 terços, é só multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número. Qual número que eu multipliquei o 30 para dar 60? Foi 20. Ó, 20 vezes 3, 60. 20 vezes 2, 40. Igual aqui, ó. Qual número que eu multipliquei o 4 para dar 60? Foi 15. 15 vezes 4, 60. 3 vezes 15, 60. Então, ou eu multiplico ou eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu estou achando frações equivalentes. Então, aqui eu fiz para vocês verem o porquê que essas frações são iguais. Se eu fizer com essa fração 45 60 avos, se eu simplificar essa fração, vocês vão ver que vai achar 3 quartos, tá? Então, vamos aprender agora a simplificação de frações. Quando é possível dividir os termos de uma fração por um número diferente de 0 e de 1, obtemos uma fração equivalente, cujos termos são números menores que os da outra fração. Esse procedimento é chamado de simplificação de fração. Observe os exemplos a seguir. Toda vez que falar assim, ó, transforme a fração abaixo na forma irredutível. Irredutível é que não dá mais para simplificar. Então, aí vocês vão ter que simplificar a fração até chegar em uma fração irredutível, que não dá mais para simplificar. Então, o que é a simplificação de fração? É dividir em cima e embaixo por o mesmo número. Aí estou achando a mesma fração, frações equivalentes, porém com os termos menores, com numerador e denominador menor, tá? Então, vamos ver. 12, 18 avos, que a gente lê essa fração. 12, 18 avos. Para simplificar essa fração, eu vou ver se dá para dividir em cima e embaixo por o mesmo número, tá? Eu acho melhor falar em cima e embaixo, numerador e denominador, mas eu acho melhor para vocês entenderem melhor, tá? Então, ó, o 12, ele é um número par, então ele dá para dividir por 2. O 18 também é um número par, então é divisível por 2. Então, vamos dividir em cima, embaixo por 2. Numerador e denominador, eu vou dividir por 2, tá? Os dois dão para dividir por o mesmo número. Aí, quando a gente divide 12 por 2, eu vou obter que número? 12 dividido por 2. Vai ser 6, porque 6 vezes 2, 12, né? E quando eu estou dividindo 18 por 2, eu vou ter um 9, né? 9 vezes 2, 18. Agora, olha, o 6 ele é um número par, ele é divisível por 2. Só que o 9 não é divisível por 2, porque o 9 é ímpar. Então, não vou poder dividir por 2 os dois, não, certo? Então, para simplificar, eu tenho que dividir pelo mesmo número. Como
9 não é divisível por 2, vamos ver por 3. O 9 é divisível por 3, não é? 3 vezes 3 são 9. E 6 também é divisível por 3. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 3. Quando simplificando fração, gente, a gente vai dividindo até não dar mais, tá? Para dividir pelo mesmo número. Então, eu vou dividir o 6 por 3 e o 9 por 3 também. 6 dividido por 3 dão 2. 2 vezes 3, 6. E 9 dividido por 3 dá 3, não é? Agora não dá mais para simplificar. Por quê? Porque o 2 é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo, e o 3 também. Então, não posso dividir aqui por 2 e aqui por 3, eu tenho que dividir pelo mesmo número. Então, 2/3 a gente fala que é a fração irredutível dessa fração, 12/18. Ela está na forma mais simplificada. Então, eu falo que 2/3 é equivalente a 12/18. Por quê? Porque qual número que eu multiplico por 2 para dar 12? 6. 6 vezes 12 dá 12 e 6 vezes 3 dá 18, certo? Então, quando eu estou achando frações equivalentes, ou eu estou multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Então, eu falo que 2/3 é equivalente a 12/18. Agora, vamos simplificar essa fração, ó. 27/36. 27, ele não é divisível por 2 porque ele é um número ímpar, né? Então, é só o número par que é divisível por 2. Então, eu vou ver se ele é divisível por 3. É? Sim. 9 vezes 3 dá 27. Então, 27 dá para dividir por 3 e 36 é divisível por 3? É também. Então, lembra da regrinha do 3? Somar os algarismos? Olha, 3 mais 6, 9. 9 é divisível por 3, então 36 é divisível por 3. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 3, porque os dois números são divisíveis por 3. Quando eu estou dividindo 27 por 3, eu vou achar o número 9. 9 vezes 3 são 27. 9. E 36 dividido por 3 vão dar 12. Tá? Pode fazer no caderno de vocês verem. 36 dividido por 3 vai dar 12. Agora eu tenho 9/12. Vamos ver se ainda dá para simplificar essa fração. O 9 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. Vamos ver se ele dá por 3. Sim, né? 9 dá para dividir por 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 são 9. E 12 dá para dividir por 3 também? Dá. Então, vou dividir em cima e embaixo por 3. Então, vou colocar aqui que eu estou dividindo por 3, tá? Quando eu estou dividindo 9 por 3, qual o número que eu acho? 3, né? 3 vezes 3 são 9. Vou tirar esse traço aqui, gente. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3? 4 dá 4. 4 vezes 3 são 9, né? São 9, desculpa. 4 vezes 3 são 12, tá? 4 vezes 3, 12. Agora eu tenho 3 quartos. Não dá mais para simplificar essa fração. Olha, 3 é um número primo, que ele só é divisível por ele mesmo. 3 só dá para dividir por 3. E o 4 não dá para dividir por 3, não é divisível por 3. Então, essa fração é a fração irredutível. Por quê? Por que a gente fala que é irredutível? Porque não dá para simplificar mais, tá? Não dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número mais. Então, a gente fala também que 3 quartos é equivalente a 27/36. Por quê? Porque quando a gente conseguiu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número até chegar em 3 quartos, certo? E eu posso falar também que 9/12 é fração equivalente a 3 quartos também, tá? Então, isso que é a fração equivalente, gente. É quando a gente divide em cima e embaixo pelo mesmo número ou multiplica, tá? 42/90. Vamos ver se dá para simplificar essa fração. 42 é um número par, então ele é divisível por 2, não é? 90 também é par, então ele é divisível por 2. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Porque os dois são divisíveis por 2, tá? Vamos dividir agora 42 dividido por 2.
42 dividido por 2 dá 21. Passo o traço de fração e divido 90 por 2, 45. Vamos ver se dá para simplificar mais essa fração. Quando eu dividi por 2, em cima e embaixo, eu achei 21/45. Então, eu falo que essa fração 21/45 é equivalente a 42/90, tá? Mas vamos ver se tem como simplificar mais essa fração. O 21, ele é um número ímpar, ele não dá para dividir por 2, não é divisível por 2. 45 é ímpar também, não é divisível por 2. Mas vamos ver por 3. 21 é divisível por 3? Sim. Ó, na tabuada do 3 tem o 21, ó. Que número que eu multiplico por 3 que dá 21? 7, né? 7 vezes 3, 21. Então, 7, pode olhar na tabuada aí. 7 vezes 3, 21. Agora eu vou dividir também o 45 por 3. Como que eu sei que 45 é divisível por 3? Lembra da regrinha do 3? Somar os algarismos? Então, vamos somar. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então 45 também é divisível por 3. Dividindo 45 por 3, vocês vão ver que vai dar 15, tá? Agora, olha, eu tenho 7 quinzeavos. O 7, ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. E 15 não... Então, aqui 7 dá para dividir por 7. Mas o 15 não dá para dividir por 7, não vai dar exato se eu dividir 15 por 7, né? Vocês vão ver que na tabuada do 7 não tem 15, né? Qual número que eu multiplico por 7 que vai dar 15? Não tem, tem um próximo, que é o 2, né? 2 vezes 7, 14, né? Mas não dá 15, tem que dar exato. Então, essa é a fração irredutível, a gente fala. Por quê? Porque não tem como simplificá-la mais. Então, eu falo que 7 quinzeavos, ela é igual a 21/45 e ela é igual também a 42/90, certo? Por quê? Porque a gente foi dividindo ela até chegar na fração irredutível. Isso que é simplificar a fração, tá? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. É transformar as frações em frações irredutíveis, que não dê mais para simplificar, tá? Aí agora nós vamos para as atividades. A gente já aprendeu frações, aprendeu a simplificar a fração, a comparar a frações equivalentes. Agora a gente vai para as atividades. Observe a figura abaixo e responda. Então vamos ver esse desenho, olha. Esse desenho ele foi dividido em quantas partes? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dessas 12 partes, quantas estão coloridas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha, em quantas partes foi dividido o inteiro? A gente somou aqui, deu 12, né? Então, foram divididos em 12 partes. Então, coloca a resposta aqui, 12 partes, certo? Cada parte representa que fração do inteiro? Cada parte é um pedaço, né? Então, cada parte representa que fração do inteiro? Então, embaixo, a gente coloca o total de partes em que foi dividido, né? Não é o denominador, que é o número que fica embaixo, a gente coloca o total de partes em que foi dividido. Quantas partes foram divididas nesse desenho? 12. Então, o denominador será 12. Agora, em cima, está perguntando, cada parte representa que fração do inteiro? Cada parte aqui não é um pedaço, então representa 1/12 do inteiro. A gente lê 1/12, porque cada parte é um pedaço, né? Então, cada parte representa 1/12 do inteiro. Foram coloridas quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes foram coloridas. Então, a resposta coloca 5 partes foram coloridas. 5 partes foram coloridas, certo? Agora a letra D. Que fração representa a parte colorida da figura? Então, eu quero agora a fração que representa a parte colorida. Então, no denominador, a gente coloca o total de partes que foi dividido, né? Foi dividido em 12 partes, não é?
Agora eu quero que fração representa a parte colorida. Dessas 12 partes, quantas partes que eu colori? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 será o numerador, que eu quero a parte colorida. Então, 5 é o total de partes que foi coloridas. Então, o numerador será 5. 5 dozeavos. Isso quer dizer o quê? Que em 12 pedaços eu colori 5. Num total de 12 pedaços, eu colori 5, certo? Agora a letra E. Que fração representa a parte não colorida? Então, olha, a parte não colorida. Sempre o denominador será o total de pedaços em que foi dividido. Quantos pedaços foi dividido? 12. Então, o denominador será 12. Agora eu quero a fração que não foi colorida. Que representa a parte não colorida. Então, quantas partes não foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o numerador será 7, porque eu quero a parte não colorida. Então, qual que é a fração que representa a parte não colorida? 7 dozeavos, tá? Isso significa o quê? Que no total de 12 partes, 7 não foram coloridas. Não, a parte não colorida, tá? Agora a letra F. Que fração representa a unidade? A figura toda. O que é a unidade? A figura toda. Gente, o inteiro, todo inteiro, a gente pode representar em forma de fração. Toda vez que eu tenho um inteiro, a figura toda, o denominador é igual, o numerador é igual ao denominador. Então, o denominador não são 12? 12. Por quê? Porque a figura foi dividida num total de 12 partes iguais, não é? Se o denominador é 12, eu quero que fração representa a unidade, a figura toda. Toda vez que é a figura toda, o numerador vai ser igual ao denominador. Então, 12 vai ser o numerador, que a gente lê 12 dozeavos, que é um número inteiro, tá? Esse traço de fração, ele significa uma divisão. Se você dividir 12 por 12, vai dar 1 inteiro, tá? Então, toda fração que representa o inteiro, a parte toda, o numerador é igual ao denominador, tá? Então, que fração representa a unidade? A figura toda, 12 dozeavos. Por quê? Isso quer dizer o quê? Que de 12 partes que eu dividi, eu peguei 12, peguei o total, certo? Então, toda vez que é um inteiro, o numerador é igual ao denominador. Quando o numerador é igual ao denominador, representa a parte inteira, a parte toda, a figura toda, certo? Agora, atividade 2. No dia 20 de junho de 2009, foi publicada uma matéria no jornal Estado de Minas com o seguinte título: Mineirão terá energia solar para a Copa de 2014. A instalação do equipamento para aproveitar a energia solar levará 2 anos para ser concluída. E além do estádio e do ginásio do Mineirinho, a quantidade de energia produzida será suficiente para atender a um total de 1.000 casas. Certo? Então, a quantidade suficiente será para atender 1.000 casas. Se um bairro próximo ao Mineirão possuir 1.500 casas, responda. Então, olha, vamos colocar esses dados aqui. O bairro, ele tem quantas casas? 1.500 casas, falou, não é? 1.500 casas tem o bairro, tá? Aqui tá falando que a quantidade de energia produzida será suficiente para atender a um total de 1.000 casas. Então, casas atendidas. As casas atendidas vão ser as 1.500 casas? Não. Não vai, tá falando que não vai dar para atender as 1.500 casas do bairro, não. Porque as casas atendidas serão 1.000 casas, né? Somente 1.000 casas serão atendidas. E no bairro eu tenho quantas casas? 1.500 casas, tá vendo? Ó, a quantidade de energia produzida será suficiente para atender a um total de 1.000 casas, certo? Se um bairro próximo ao Mineirão possuir 1.500 casas, responda. Então, 1.500 casas é o total de casas que eu tenho no bairro. Só que vai dar para atender todas essas casas do bairro, as 1.500 casas? Não.
está falando que será suficiente para atender um total de 1.000 casas. Então, não vai dar para atender todas, tá? Então, as casas atendidas serão 1.000. Agora está perguntando, qual a fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser atendidas pela energia solar e o número total de residências do bairro? Olha, está falando da fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro, entre o número de casas desse bairro. Quantas casas tem o bairro? 1.500 casas. Está pedindo a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser atendidas e o número total de residências. O número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas. Desculpa. Então, não vai ser 1.500, vai ser 1.000, ó. É o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia elétrica, pela energia solar, quer dizer. Então, o número de casas que poderão ser atendidas pela energia solar é 1.000, não é? E o número total de residências do bairro. Então, o número total de residências é 1.500. Então, está pedindo a fração, então 1.000 sobre 1.500, certo? Então, olha, qual a fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia elétrica? Todas as casas do bairro poderão ser abastecidas por energia elétrica? Não. Está falando que as casas atendidas serão um total de 1.000 casas. Então, vai ser 1.000. E o número total de residências do bairro? O número total de residências do bairro, 1.500, né? Vamos ver se tem como simplificar essa fração. Olha, quando eu tenho zeros em cima e zeros embaixo, a gente pode cortar para facilitar, ó. Opa, vou colocar de vermelho, ó. Esse zero eu posso cortar com esse zero de baixo. Vou colocar de vermelho para dizer que eu tô cortando. Fica mais fácil, tá? Da gente simplificar. Esse zero de cima, eu posso cortar com esse daqui de baixo. Tá? Aqui eu não consigo cortar, mas no caderno de vocês podem cortar, tá? Então, esse zero você pode cortar com esse zero pode cortar com esse. Agora, esse zero não tem nenhum zero embaixo para cortar com esse, então ele vai continuar. Então, cortando zeros, tirando os zeros. Peraí, vou mudar de cor aqui. Tirando os zeros aqui, ficou que número, ó? Esses zeros de vermelho eu tirei, então sobrou 10. Passo o traço de fração. E aqui, tirando esses zeros aqui, esses zeros de vermelho eu tirei, ficou quanto? 15, certo? Vamos ver, ficou 10 quinzeavos. Tem como simplificar essa fração mais? Tem. Olha, o 10, ele é um número par, então ele é divisível por 2. O 15 é um número ímpar, então não é divisível por 2. Então, não tem como eu dividir por 2. Mas o 10 dá para dividir para o outro número. Lembra da regrinha do 5? Quando que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, o 10, ele termina em 0, ele é divisível por 5, não é? O 15, ele termina em 5, então ele é divisível por 5. Então, quando termina em 0 ou 5, é divisível por 5. Então, vamos dividir em cima e embaixo por 5, ó. Vou dividir 10 por 5 e vou dividir o 15 por 5, certo? Quando eu estou dividindo aqui, ó, 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 dá 2. E 15 dividido por 5, 3, né? 3 vezes 5, 15. Aí eu chamo a fração 2/3. Não tem como simplificar mais não, porque o 2 é um número primo, só dá para dividir por 2. E 3 não é divisível por 2, então essa fração é irredutível. Então, qual a fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia solar e o número total de residências do bairro? 2/3, tá? Essa é a fração simplificada. Então, a resposta aqui será 2/3, certo? Entenderam? Então, por que pediu? Que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas 1.000, e o número total de residências do bairro, que é 1.500, tá? Agora a letra B. Qual a fração que representa a relação
entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia solar. Quantas casas poderão ser abastecidas pela energia solar? 1.000, né? Não serão, as casas atendidas não são 1.000? Então, 1.000. Então, vou colocar 1.000. Passo o traço de fração. Então, ó, qual a fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia solar? A gente viu que o número de casas que poderão ser abastecidas serão 1.000. E o número de residências não atendidas. Não atendidas. Então, olha, o bairro todo ele tem 1.500 casas. As casas atendidas serão 1.000, não é? 1.000. Então, quantas casas não vão ser atendidas? 500, né? O bairro todo não tem 1.500 casas? Se serão 1.000 casas atendidas, qual que é o restante que não vai ser atendido? 500. Então, o número de residências não atendida, 500. Agora, olha, se eu dividir 1.000 por 500, ó, a gente pode cortar os zeros para ficar mais fácil. Esse zero, vou colocar de vermelho aqui. Esse zero eu posso cortar com esse. Quando eu tenho zero em cima e embaixo, a gente pode cortar para ficar mais fácil, para simplificar. Esse zero de cima eu posso cortar com esse. Aí, agora, esse zero do 10 eu não posso cortar, porque não tem nenhum de baixo para eu cortar com ele, tá? Então, ele vai ficar, vai continuar. Então, agora, vamos ver. Cortando os zeros, cortou esse zero de vermelho, ele vai desaparecer. A gente cortou ele. Então, cortando esse zero, que número que ficou? 10, não é? Cortando o zero, ficou 10. Passar o traço aqui de fração. Peraí. Passar o traço de fração. E aqui, cortando esse zero, ficou 5. Agora, olha, toda fração, ela significa uma divisão, ó. Esse traço de fração significa uma divisão. 10 dá para dividir por 5? Dá? Não é exata? Quanto que é 10 dividido por 5? Dá 2, porque 2 vezes 5, 10. Então, a fração deu um número inteiro, tá vendo? A fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia solar e o número de residências não atendidas. Então, 1.000 casas poderão ser abastecidas. E o número de residências não atendidas são 500, porque o total do bairro é 1.500 casas. 1.000 serão atendidas, então o restante não será atendido, que é 500, certo? Então, quando eu achei essa fração, deu um número inteiro, que é 2. Então, a resposta será 2, né? Como é um número inteiro, toda fração, todo número inteiro, eu posso escrever na forma de fração, tá, gente? Todo número inteiro é como se o denominador fosse 1, 2 sobre 1, tá? Como pediu a fração, eu tô colocando na forma de fração, tá? 2 sobre 1. Todo número inteiro, a gente pode escrever em forma de fração. O denominador de um número inteiro é sempre 1, tá? Agora a letra C. Qual a fração que representa qual a fração que representa a relação entre o número de residências não atendidas? Quantas residências não foram atendidas? 500, não é? A gente viu? Não foram atendidas. Olha, o bairro todo tem 1.500 casas. 1.000 casas foram atendidas. Quantas não foram atendidas? 500, né? Se 1.000 casas não foram atendidas, o que sobrou é o que não foi. Então, sobrar 500 casas, porque o bairro inteiro tem 1.500, certo? E 1.000 foram atendidas, então 500 não foram. Então, tá falando qual a fração que representa a relação entre o número de residências não atendidas são 500, né? Pela energia solar e o número total de residências. O número total de residências é 1.500. Então, tá falando a fração que representa a relação entre o número de residências não atendidas, 500, pela energia solar e o número total de residências. O número total de residências, 1.500. Então, sempre quando pedir a fração que representa a relação, vocês colocam na ordem, tá? Entre o número de residências não atendidas, o total de residências não atendidas, coloca em cima, pela energia solar, e o número total de residências, coloca embaixo, que é o número total, 1.500.
Vamos ver se tem como simplificar essa fração. Olha, eu tenho zeros em cima e zero embaixo, então posso cortar para simplificar, ó. Vou colocar de vermelho para mostrar que eu tô cortando. Esse zero eu tô cortando com esse, e esse zero aqui eu vou cortar com o de baixo, certo? Então, a gente escolhe esse com esse e esse com esse, corta. Cortando os zeros, que número que sobrou aqui? 5, não é? O zero foi cortado, ele sumiu. Eu só posso cortar esses dois zeros, porque eu tive dois zeros para cortar embaixo, tá? Senão não pode cortar, não. Então, sobrou 5 e embaixo, tirando esses dois zeros, o zero sumiu, sobrou quanto? 15, né? Então, ficou 5 quinzeavos. Vamos ver se essa fração tem como simplificar. O que é simplificar a fração? É dividir em cima e embaixo por o mesmo número. Então, olha, o 5, ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo, que é o 5. Então, 5 é divisível por 5. 15 é divisível por 5? Sim. Lembra da regrinha do 5? Quanto que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, terminou em 5, é divisível por 5. Então, 5 é divisível por 5 e 15 também é divisível por 5. Opa. 15 também é divisível por 5. Então, eu só posso simplificar quando dá para dividir em cima e embaixo por o mesmo número. 5 dividido por 5 dá 1. Passo o traço de fração. E 15 dividido por 5? Que número que eu multiplico por 5 que dá 15? 3. 3 vezes 5, 15. Então, ficou 1/3. Não tem como simplificar mais, né? Então, a fração que representa a relação entre o número de residências não atendidas pela energia solar e o número total de residências é 1/3. Então, a resposta, 1/3, certo? Agora, atividade 3. A classe de equivalência de uma fração serve para destacar frações que representam a mesma porção de um inteiro, independentemente do valor do denominador, né? Então, a classe de equivalência de uma fração serve para destacar frações que representam a mesma porção de um inteiro, independentemente do valor do denominador, além de destacar a fração mais simplificada, ou seja, irredutível. Então, identifique a alternativa que traz a fração que ainda pode ser simplificada. Vamos ver. Na letra A, eu tenho a fração 13/41. Está pedindo para identificar a alternativa que traz a fração que ainda pode ser simplificada. Essa fração tem como ser simplificada? Olha, o 13 ele é um número primo. Então, o número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Então, 13 só é divisível por 13. E o 41, ele é um número primo também, por isso que é importante a gente saber os números primos, gente. Nas aulas anteriores, eu acho que, não sei se na aula da semana 1 ou semana 2, a gente aprendeu o número primo. Então, dá uma olhadinha naquele vídeo de números primos, tá? Para vocês verem os números primos. Então, 41, ele é um número primo também, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, essa fração não dá para ser simplificada, porque o 3 é um número primo que só é divisível por ele. E 41 também só é divisível por ele mesmo, porque é um número primo também. Então, não tem como simplificar essa fração. Agora, 27/77. A gente lê 27/77. Ó, o 27, ele é divisível por 3, né? Porque 9 vezes 3 dá 27. Então, ele é divisível por 3. Mas o 77 não é divisível por 3, tá? O 27, ele é divisível por 9, né? Porque 9 vezes 3 dá 27, então ele é divisível por 9. Mas o 77 não é divisível por 9. Lembra da regrinha do 9, gente? A regrinha do 9 é a mesma regrinha do 3. É somar os algarismos, né? Então, 7 mais 7 dá 14. 14 não é divisível por 9. Então, 77 também não é divisível por 9. 77 é divisível por 7. 7 vezes 11 dá 77. Só que 27 não é divisível por 7. Certo? 77 é divisível por 11, que a gente viu que 7 vezes 11 dá
dá 77, então ele é divisível por 11, mas 27 não é. Então, essa fração já está na forma irredutível, tá? Agora, vamos ver o 25. O 25 ele é divisível por 5, né? Porque ele termina em 5, ele é divisível por 5. Só que o 33 não é divisível por 5, porque ele não termina nem 0 e nem 5. Lembra da regrinha do 5? O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, o 33 não é divisível por 5. O 33 ele é divisível por 3, mas ele não é divisível, mas o 25 não é divisível por 3. Só ver a regrinha do 3, somar os algarismos, né? 2 mais 5, 7. 7 não é divisível por 3. Então, ó, o 25 ele só é divisível por 5, certo? E o 33 ele não é divisível por 5, então não tem como simplificar mais essa fração. Vamos ver 15 43 avos. O 43, gente, ele é um número primo. Então, se ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então, 43 só é divisível por 43. E 15 não tem como dividir por 43, então já está na forma irredutível, não tem como simplificar mais essa fração. 17 85 avos. 85 ele termina em 5, né? Então, se ele termina em 5, a gente sabe que ele é divisível por 5. Mas o 17 não termina nem 0 e nem 5, então não é divisível por 5. O 17, ele é um número primo. Ele só é divisível por ele mesmo, por 17. Vamos ver se 85 dá para dividir por 17, dá exato. Vamos ver. 85, vamos dividir por 17 para ver se vai dar exata. O 85 dividido por 17. Se eu pegar o 8 não dá para dividir por 17, né? Porque o 8 é menor que 17, então o 8 não dá para dividir. Então, eu vou pegar o 85 dividido por 17. Aí, eu vou ver que número que eu coloco aqui embaixo, que eu multiplico por 17, que dá 85 ou próximo. A gente sabe que 5 vezes 7 é 35, então termina em 5, né? Vamos ver. Ó, vamos colocar o 5 para a gente ver se dá. 5 vezes 7, 35. Coloco o 5 aqui. 5 vezes 7, 35, coloco 5 que é o algarismo da unidade, vão 3 aqui. 5 vezes 1, 5, mais o 3 que foi, 5 mais 3, 8. Deu 85, ó, deu exato, não deu? Ó, 5 vezes 7, 35, coloco 5 que é o algarismo da unidade, vão 3 aqui. 5 vezes 1, 5, mais o 3 que foi, 8. Então, 85 menos 85, vou passar o traço para subtrair agora. 85 menos 85, 0. Não tem mais algarismo para descer, já usei o 85, né? Então, dividindo, o resto sobrou 0. Então, 85 dividido por 17 deu 5. Então, essa fração tem como simplificar, ó. O 17 é um número primo, ele só dá para dividir por ele mesmo, que é o 17, e 85 a gente viu que deu exata divisão por 17, né? 17 dividido por 17 dá 1, passa o traço de fração, e 85 dividido por 17 deu quanto aqui, ó? 85 dividido por 17 deu 5. Então, 1/5. Então, deu para simplificar essa fração, não deu? 1/5 não tem como simplificar mais, então tá falando, olha, identifica a alternativa que traz a fração que ainda pode ser simplificada. Então, vamos marcar um X na letra E aqui, porque... Vamos marcar um X aqui na letra E, porque é essa que é a fração que pode ser simplificada, tá? Vocês deem uma olhada em números primos, no vídeo de números primos, que vai ajudar vocês. Porque quando você vê que o número é primo, você já sabe que só dá para dividir por ele mesmo. Ó, 41 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 13 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, fica mais fácil da gente simplificar. Ó, 43 é um número primo, só é divisível por ele mesmo. 17 é um número primo, só é divisível por ele mesmo. Então, ó, você viu que o 17 só dá para dividir por 17. Aí, vamos ver se o outro número aqui da fração dá para dividir por 17. A gente viu que deu exata, então dá para simplificar, tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Escreva as frações abaixo, atividade 4. Escreva as frações abaixo em ordem crescente.
O que é ordem crescente, gente? Ordem crescente é a que vai crescendo. É do menor para o maior, tá? Como essas frações elas têm numeradores e denominadores diferentes, ó, cada uma tem um numerador diferente, cada uma tem um denominador diferente. A gente tem que transformar ela para saber qual que é maior ou menor, a gente vai ter que transformar elas em um mesmo denominador, né? Então, lembra que a gente viu? Para comparar a fração, qual que é maior ou menor, a gente tem, se os numeradores são diferentes, os denominadores são diferentes, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, né? Para transformar elas em denominadores iguais, né? Então, para escrever em ordem crescente, é do menor para o maior, só que eu não sei ainda qual que é menor e qual que é maior. Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. Passa um traço vertical aqui para fatorar. Para tirar o mínimo múltiplo comum, a gente tem que fatorar por números primos. Sempre começando do menor. Qual que é o menor número primo? É o 4. É o 4. 4 não é primo não, gente. Desculpa, tô ficando louca. Tanto falar, a gente fica baralhando. Então, o menor número primo é o 2, tá? O que é o número primo? Gente, vamos relembrar. É aquele que dá para dividir só por 1 e por ele mesmo. Então, o menor número primo que a gente tem é o 2. O 2 é divisível por 2, porque ele é par. O 4 é divisível por 2, porque ele é par. E o 5 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Mas se eu tenho o 2 e o 4 que são divisíveis por 2, a gente vai dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. O 5 não é divisível por 2, então eu repito ele. Agora, vamos ver se ainda tem número que é divisível por 2. Sim, o 2, não é? Então, eu divido por 2 de novo até não dar mais. Então, 1 eu repito, 2 dividido por 2 dá 1, e 5 não é divisível por 2, repete. Agora, a gente tem o 1 e o 5. Então, 5 é o número primo, ele só é divisível por ele mesmo, então 5 é divisível por 5. Então, repete 1, 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Agora, quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou. Agora, vamos multiplicar para achar o mínimo múltiplo comum. A gente multiplica os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o novo denominador agora vai ser o 20, né? Porque o mínimo múltiplo comum é o novo denominador. Então, o novo denominador vai ser 20. O novo denominador dessa fração vai ser 20, de meio vai ser 20. O novo denominador aqui, onde que era 4, vai ser 20. E o novo denominador aqui, onde que era 5, vai ser 20 também. Agora, elas vão ter denominadores iguais, certo? Só que aqui, olha, era 2 aqui no denominador, ficou 20. Se o denominador mudou, o numerador também vai mudar, não é? Olha, a gente pode fazer de dois jeitos, qual que vocês acharem melhor. Para você achar um novo numerador, você pode ver, olha, o 2 não é o denominador? Era 2, passou a ser 20. Que número que eu multiplico por 2 que deu 20? 10, não é? 10 vezes 2, 20. Então, se eu multipliquei o 2 por 10 que deu 20, o numerador também eu vou multiplicar por 10. Então, 1 vezes 10 dá 10. Então, o novo numerador será 10. Vocês podem fazer assim, qual que vocês acharem mais fácil. Ou pegar o novo denominador, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dá a mesma coisa, tá? 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 1 dá 10, tá? Qual que vocês acharem mais fácil. Olha aqui, ó. O denominador aqui é 4. Passou a ser quanto? 20. Então, qual o número que eu multiplico por 4 que dá 20? 5. 5 vezes 4, 20. Então, 5, se eu multipliquei o 4 por 5, eu vou multiplicar o 3, que é o numerador, por 5 também. 3 vezes 5, 15. Então, o novo numerador será 15.
Então, vocês podem fazer dos dois jeitos para achar o novo numerador, tá? Ou assim, ou se não, pegar o novo denominador, que é o 20, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ó. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15, tá? Agora, 4 quintos. O denominador era 5, passou a ser quanto? 20, né? Se o denominador mudou, o numerador também não vai continuar sendo 4, não. Ele vai mudar também, tá? Quando você achou 20 aqui, qual o número que eu multipliquei por 5, que eu multiplico por 5 que dá 20? 4. 4 vezes 5, 20. Se eu multipliquei o 5 por 4, eu vou multiplicar o 4 por 4 também. Então, 4 vezes 4, 16, tá? Então, o novo numerador passou a ser 16. Ou, se vocês acharem mais fácil, vocês podem pegar o novo denominador, que é 20, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4, 16, certo? Então, essa fração 10 20avos é a mesma que meio. Essa fração 15 20avos, ela é a mesma que 3 quartos, é equivalente, são iguais. E essa fração 16 20avos é igual a 4 quintos, certo? Agora, vamos ver qual que é maior. Vamos colocar em ordem crescente. Como os denominadores já são iguais, a gente transformou em denominadores iguais, qual que é maior? A que tem o maior numerador. Qual que tem o maior numerador? Essa, que é o 16, não é? Então, 16 20avos equivale a qual fração? 4 quintos, a terceira fração aqui, ó. Né? Essa terceira fração, essa terceira fração. Então, 4 quintos é maior. Só que eu não quero começar na maior não, tá? Eu quero a ordem crescente. O que é a ordem crescente? Que vai crescendo. O próprio nome já fala, crescente que vai crescendo. Então, vai do menor e vai crescendo. Então, qual que é a menor? Eu quero a menor primeiro. A menor é essa daqui com o numerador menor, que é a 10. 10 20avos. 10 20avos não equivale a meio? Então, a meio é menor. Meio. Quero crescente, então eu começo na menor e vou crescendo, vai aumentando. Depois da meio, então eu vou falar que meio é menor. Se ela é menor, o sinal é com o boquinho contrário do lado dela, tá? É menor que qual outro? Depois vem a 15, né? Porque 15 é menor que 16. Então, vem 15 20avos, que equivale a qual fração? 3 quartos. É menor que 3 quartos. Meio é menor que 3 quartos. E 3 quartos é menor que 16 20avos, que equivale a qual fração? 4 quintos. É menor que 4 quintos. Faço traço de fração. É menor que 4 quintos. Então, quando eu for colocar em ordem crescente, eu vou colocar em ordem crescente essas frações que a atividade me deu, tá? Essa fração foi só para achar o mesmo denominador para ver qual que é maior, tá? Qual que é menor, para a gente comparar as frações. Mas quando eu vou escrever em ordem crescente, eu vou escrever essas frações que o exercício me deu. Então, essa é a resposta, olha. Então, essa é a resposta, olha. Meio é menor. Meio é menor que 3 quartos, que é menor que 4 quintos. Por quê? Porque meio corresponde a qual fração? Essa fração aqui, ó, 10 20avos. Então, 10 20avos é menor que 15 20avos, que corresponde a 3 quartos, que é menor que 16 20avos, que corresponde a 4 quintos, tá? Se eu transformei no mesmo denominador, a menor é o que tem o menor numerador, tá? Agora, a gente vai para a atividade 5. Escreva como se lê as frações abaixo. Letra A, como que eu leio essa fração? 7, o numerador a gente lê normal, 7, e o 3 no denominador a gente lê terços, 7 terços. Aqui, a letra B, 2, o numerador é 2, então 2, o numerador eu leio normal, 2, e o 9 no denominador a gente lê nonos, 2 nonos. Letra C, o numerador é 3, então eu vou ler 3 normal, o numerador a gente lê normal, e o denominador 10 a gente lê décimos, 3
décimos, tá? A letra D, o numerador é 7, então vou ler 7, normal. E quando o denominador é 1000, a gente lê milésimos. 7 milésimos. Letra E, o numerador a gente lê normal, que é o 20. E o denominador 50. Acima de 10, gente, acima de 10, quando o denominador não é potência de 10, não é 10, 100, 1000, a gente lê o número e lê avos. Então, 20, 50 avos, tá? Então, acima de 10, quando o denominador não é uma potência de 10, o que é potência de 10? Não é 10, 100, 1000, 10.000, a gente lê o número e lê avos, tá? Então, 20, 50 avos. Gente, então, espero que vocês tenham entendido. Essas atividades vão ajudar vocês a resolver as atividades do PET da semana 6, tá? Não são atividades iguaizinhas a do PET, mas são atividades parecidas que vão ajudar vocês a resolver, tá? Até a próxima aula.